E aí, gente, chegamos para mais uma sexta. Sextou, Tagarelovers. Mais um episódio inédito, que alegria estar com você de novo. Obrigado, você que está chegando hoje aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, já aproveita, se inscreve, deixa o seu likezinho nesse vídeo. O que mais que você tem que fazer? Então, muito bom. Tem que Ativar as notificações para receber todas as atualizações durante a semana. E também estamos com o novo canal de cortes. Canal de cortes. @cortes do Tagarelando ajuda a fortalecer também, porque a gente tá lá agora tentando crescer esse novo canal, assim como vocês fizeram crescer este aqui, que é o principal, né? E assim como vocês estão bombando as nossas redes sociais todos os dias, estamos onde? No Instagram? TikTok, Instagram e no Kawaii. @pode tagarelando em tudo. Em tudo. É só jogar Pode Tagarelando original. É isso aí, Não exatamente. aceitamos cópias. É nóis. É isso aí, minha gente. Olha, e hoje a gente tem uma convidada maravilhosa aqui no nosso Tagarelando. Esse namoro, hein? Ó. Olha, e eu tenho Quanto uma... tempo faz, hein? Mas Faz uns meses Eu já. tenho uma abertura principal, assim, especial pra ela. Então faça. Ela é o Brasil do Brasil. Ela é literalmente... Não, Ela não é o a- Brasil. Ela é o Brasil. E olha, eu já investiguei. Não é nome artístico, porque tem gente que acha que não. Tatiana Costa Brasil! Seja bem-vinda! Adorei! Brasil do Brasil, brasileiríssimo. Essa é E brasileira. original, tá, meu bem? Porque não é artístico. Originalíssima, brasileiríssima. Exatamente. Tatíssima. Agora Tatiana Brasil Franco, porque oficialmente casada. Agora sim! Olha, assim, agora mudou. Sim. Mas tá certo, Tatiana Costa Brasil. E muitas vezes eu tinha que mostrar minha identidade, porque as pessoas não acreditavam. As Todo pessoas mundo achavam achava que era o artístico. Brasil era Que era artístico, o sobrenome da família do meu pai. E é Brasil com S. Com Brasil S, mesmo. Brasil é. brasileiro. Não é com Z, não, minha gente. Gente do céu, nem tô acreditando que eu tô aqui com vocês. Pois é. Um Olha- ano mesmo de namoro. Muito tempo Muito de tempo. namoro. Mas que bom Nossa que deu senhora, certo. demorou, mas agora, né, deu match. Preparada para contar as mais vibrantes histórias da sua vida, da sua carreira? Gente, você sabe? E Haja olha que tem história, muita hein? história de bastidor. Muita história de bastidor. Você sabe que eu, às vezes, até penso em escrever um livro Eu acho sobre isso os uma bastidores. ótima ideia. Porque toda vez que eu conto bastidor, as pessoas ficam, não é possível que você passou por isso. Eu falo, é. Bastidor desde o início da carreira, assim, quando eu sequer imaginava vir pra TV, por exemplo. Mas eu fico feliz com a história, assim. São 24 anos de profissão, com muitos perrengues, vocês sabem melhor do que eu. 24 anos de profissão, será que ela começou com 6 anos de idade? É. Começou já, de pequenininho, Gente, entrevistando não é o povo. possível. Gente, eu sou quase uma cinquentona, vocês não Ah, estão entendendo. olha só. Este Ah, ano eu ótimo. completo 47 anos. Olha só. Minha filha tem 19. Sua filha tem Eu 19 sou até anos? sogra, minha gente. Minha filha tem 19, faz Você tá faculdade de psicologia. brincando. Sério. Tive a Vivi com 27 e a gente faz aniversário assim. Eu faço dia 2 de dezembro, ela faz dia 3. Ela nasceu um dia depois de mim. Ela é o meu presente de Nossa. aniversário. Literalmente, por isso que Vitória, minha Vitória mesmo. Nossa, sua história linda já começa daí. esse Já ponto de começa partida, daí, né? é verdade. Até tatuei o nome dela aqui. Então tem a Vivi, meus 2 enteados, Gabriel e Daniel, de 14, e o maridão. É isso, assim, são 24 anos de profissão, 17 só na Rede Record, né? Que me desliguei agora há pouco. Me desligaram, na verdade. Eu não saí, saíram comigo. Tô brincando, gente. Mas é isso, assim, eu fiz uma história linda na TV. Devo muita coisa à Record. Foi onde a minha carreira realmente ganhou projeção nacional, né? Ganhei prêmio. Então, tive destaque, apresentei com grandes jornalistas. Imagina, apresentei com Paulo Henrique Amorim, quando imaginei estar diante de um projeto ao lado dele. Então, eu sou muito grata. E tenho certeza que, assim, daqui a pouco um novo livro vai chegar com páginas em branco para eu escrever novos capítulos e vai ficar tudo bem. É. E é um momento que você está vivendo aí um presente, de olho no futuro, nas possibilidades, mas no seu caso, quando você olha para trás, é de se orgulhar de tudo isso que você falou, né? Da sim. oportunidade que você teve de contracenar ali com pessoas que talvez você era fã, que talvez você já acompanhava. Sim, imagina, eu fui repórter do Gugu. Então- Pensa, eu falava, oi, cresci vendo o Gugu na TV. Não é muito doido isso? É muito louco. E é engraçado que o jornalismo, as pessoas me perguntam assim, como o jornalismo entrou na sua vida? Foi por acaso. Eu nunca pensei em ser jornalista. Vocês acreditam? E engraçado que eu tenho uma redação. Eu ganhei um concurso de redação no colégio, acho que eu estava na 8ª série. Eu lembro que era sobre a morte do Zacarias, dos Trapalhões. Vai vendo isso. E a professora de português escreveu, estamos diante de uma futura jornalista. E toda vez que tinha apresentação assim no colégio de trabalho, meus amigos sempre me escolhiam. Eu sempre era aquela pessoa, representante da turma, Tati Brasil.
Ah, precisa falar lá na frente? Tati Brasil. E você já era Tati Brasil, então você já tinha um Então, e olha que curioso. As pessoas nome de jornalista. Porque eu vim de uma geração de Tatianas. Então, sempre tive muitas outras amigas tatianas. Então, era Tatiana Brasil, Tatiana Rena, Tatiana Campelo, Tatiana Queiroz, eu sei o sobrenome de todas. Então, na hora da chamada, e a professora só falava, Brasil, Queiroz, Campelo, presente. Ah, Brasil, o Brasil chegou, professora. Então, assim, por isso que as pessoas da época, desde a época, principalmente de colégio, os meus amigos me chamam de Brasil, é meu apelido mesmo. Por isso que eu tenho essa mania de falar, ai, fala com a Brasil, bom dia, Brasil. Porque, de fato, é o meu apelido mesmo, Brasil, entendeu? Então, eu nem conseguiria assinar outro nome se não fosse Tati Brasil mesmo, porque é uma coisa que me acompanha desde a infância. E aí, como eu sempre gostei muito de ler, fiz teatro, ganhei prêmio na época na minha cidade, sou de Volta Redonda, interior do Rio, cidade pequena e tal. E aí a gente fazia, naquela época de confissões de adolescente, a gente montou uma peça, e aí o teatro lotava, a Secretaria de Cultura, imagina, a gente tinha sessão extra. Era muito legal. E aí eu falava, por que não, né? Eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de me comunicar, vou fazer jornalismo. E foi assim que entrou o jornalismo na minha vida. Mas até então, como eu vim de cidade pequena, eu nunca pensei em trabalhar em TV. Eu me inscrevi para estágio em jornal impresso, na época era o Diário do Vale, que eu acho que tem até hoje lá o jornal de Volta Redonda. E aí não passei, ainda bem. E eu fico pensando, gente, eu não sei vocês, eu nunca ia conseguir jamais, em tempo algum, ficar ali atrás de um computador sem ter contato com gente. Eu preciso desse contato, sabe? Eu não gosto de rotina, todo dia a mesma coisa. Eu amo meu momento de redação, de escrever o texto, mas eu preciso da rua, eu preciso do estúdio, eu preciso ter, assim, uma variedade, assim, na minha rotina, sabe? E aí depois eu fiz uma prova para uma assessoria de imprensa da Companhia Siderúrgica Nacional. E aí eu passei, só que aí na época que eu passei para fazer estágio na CSN, surgiu uma vaga de estágio no SBT local. Aí eu falei, ai meu Deus, será que eu tento? Será que eu não tento? Eu falei, vou tentar. Aí tentei e passei, então nem cheguei a fazer estágio na assessoria. E aí eu comecei assim, fazendo estágio no SBT. E aí de estagiária fui para pauta. O bom de você começar em emissora pequenininha é isso, né? Porque você faz tudo. Você faz tudo. E aí, quando você chega numa grande emissora, assim, né? Como a Record, a Globo, a SBT, Band, você consegue ter noção da ferramenta como um todo, sabe? Das necessidades de cada setor para você ter uma matéria no ar, entendeu? Então, acho que foi uma baita de uma escola, porque eu tive um momento ali no SBT, e aí, isso depois de uns 2 anos, que eu já estava, inclusive, na apresentação, porque a apresentadora saiu, não tinha ninguém para colocar, e jogaram a Tati ali. Então, eu fazia a pauta, eu fazia a reportagem, eu fazia a apresentação, eu ia para a ilha, eu fazia edição de texto, eu fazia tudo, literalmente. Então, foi muito bom, porque me deu uma bagagem, assim, bacana para eu poder construir uma história, assim, onde eu entendesse, assim, a importância de todo mundo lá dentro, sabe? Porque quando a gente está no vídeo, é muito fácil, né? Tá na rua, Tati Brasil, repórter. E, na verdade, nada difere o nosso trabalho a não ser o fato de outras pessoas assistirem o que você está fazendo, né? Podcast aqui, a gente consegue acessar muita gente, né? Porque muitas pessoas assistem. Mas a gente tem ali o nosso amigo, que eu esqueci o nome dele. Rudy. O Rudy. Maravilhoso. O Rudy que está fazendo tudo isso acontecer. A diferença é que o Rudy está ali atrás e quem está aqui do outro lado não está vendo o Rudy. Mas como é que a gente vai fazer isso sem o Rudy? Não, mas o Rudy, se você der muita liberdade, ele tá aqui no meu lugar, Ele viu? tá aqui. Vem pra cá! Aí, ó, tá vendo? O bicho pra cá, eu Rudy. nunca vi mais aparecido, viu? Será que um dia a gente vai ter o Rudy aqui na Eu apresentação? acho. Você não fica dá a dica. ideia. Fica a dica. Não, acho que vocês deveriam entrevistar o Você Rudy. não dá ideia, porque o estúdio é dele, as câmeras é dele, tudo é dele. Vamos começar a Ele falar tira do nós Rudy. aqui, ele fica aqui. Vamos começar a falar do Rudy, aí o telespectador vai começar Vocês a não falar ouviram, assim, mas ele falou que vai fazer uma parceria com a Tati. quem é o Olha Rudy? só. Aí vai criar todo aquele suspense. Eu tenho assim, sofrido nessa minha vida, viu? Com o Rudy vendo? Rafael. com o Rudy. Olha, Tati Brasil abrilhantando no nosso podcast. Aliás, falando no Rudy, eu preciso dizer que o Tagarelando é gravado aqui na Visionário Design. Eu preciso dizer. Tá é vendo? isso. É isso, pronto. não. vamos O fazer uma Tagarelando propaganda. é gravado aqui na Visionário Design. Então, vou aproveitar para falar com você, né, que é de São Paulo, Grande São Paulo, se de repente você quiser fazer o seu podcast, ou então se de repente você tem um evento, alguma coisa que você queira fazer, queira equipamentos de altíssima qualidade, é só você falar com o Rudy Rafael. Mas fala que viu no Tagarelando, tá bom? Por favor. A gente precisa dessa parceria. É. Você e eu, você, nós todos. Chora aqui, por um desconto. Chora por um A desconto e gente fala não que viu garante, aqui. mas chora. Garantir eu não garanto, mas eu preciso que você fale. Eu vi no Tagarelando. Então você pega aí o contato do Rudy Rafael
E olha, entre em contato e contrata sem dó, porque ele tem mais de 10 anos aí de experiência nesse mercado de conteúdo audiovisual e também de televisão. Então o Rudy tá aí para te atender e a gente tá também indicando porque a gente usa as instalações aqui, a gente confia. É isso. É isso? Tá dado o recado? Tá dado. A gente só esqueceu de falar também que quem não conseguir assistir esse podcast também pode ouvir nas principais plataformas Verdade. de áudio. Caso você só consiga ouvir ali durante a faxina, um treino, né? Lavando a louça, sempre é bom também. A gente também está nas plataformas. Nas plataformas. Deu um... Plataformas, As plataformas de áudio. É que eu ia falar principais plataformas. Aí deu um trava aqui. As plataformas de áudio para você também só nos ouvir. Então é isso. Você assiste, ouve e esteja com a O que gente. importa é estar acompanhando a gente, né? E compartilhar já esse e todos os nossos outros vídeos, porque tem história pra caramba hoje. Muito. Só Muita. conteúdo bacana. Terceira temporada já tem história pra contar, graças a Deus, né? E aí esse povo maravilhoso. Então bora tagarelar? Bora! Então, como a gente já falou, ela é brasileira no nome, em tudo. Jornalista, apresentadora, musa fitness também, talvez. Musa Fitness, meu Eu Deus. acho que ela tá Conta essa história, eu não conhecia. Esse título aí, eu ela não que tá conhecia falando. esse seu lado. Nem eu. Ela Tô conhecendo tem, agora. tem, porque ela já... Eu ofereci um chocolate aqui pra ela, e aí ela falou assim, ela pensou, ela falou, não. Ela, já meti o pé na jaca agora, tal, não sei o quê, então agora eu tô focando. Ela tem uma trajetóriazinha de dieta, assim. É, não, me cuido, assim, vamos dizer. Musa Fitness, não. Tá Mas aí. me cuido, É me cuido. mãe, é tudo mais, é mulher. Seja muito É. bem-vinda. Ah, a gente tem que se cuidar aqui. um pouquinho, né? Principalmente depois. Mas você sabe que eu comecei a ter. Assim, eu sempre me cuidei muito. Eu quase fui bailarina. Eu me formei em balé clássico. Eu fiz balé clássico muitos anos. Fiz prova para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, inclusive. Mas eu não tive coragem de seguir com a dança, porque eu tive medo de não conseguir, assim, sobreviver mesmo da dança no nosso país. Falo isso, assim, com muita tristeza no coração. Mas é uma realidade. Então, assim, por mais que se algum bailarino profissional da Botafogo, se ela me ouvir falando isso, ela vai ficar brava comigo. É a minha fonte inspiradora, minha bailarina maravilhosa. Já assisti a Ana várias vezes. E aí, como eu tinha esse lado da comunicação, eu decidi ir para o jornalismo e abandonei a dança, apesar que depois... um pouco antes de eu ter a Vitória, eu ainda voltei para dança, um pouquinho depois da faculdade, ainda fiz balé clássico mais alguns anos. Meu pé, inclusive, é um horror. Tu não fala, né, que pé de cheio bailarina... calo, joanete, vocês não estão entendendo. Pé de bailarina é triste. Ai, então uma não vez eu fala. fui gravar com o pessoal do Cirque du Soleil, aí eu lembro até hoje, pessoal, bastidor de gravação, né? O cinegrafista, era pro Gugu na época, o cinegrafista começou a dar um zoom no meu pé. E aí eu tô vendo uma gozação, assim, no bastidor, falava, Tati, pelo amor de Deus, eu sabia que eu ia descobrir um defeito em você, mas pelo amor de Deus, esse seu pé. Claro que eu tenho 1 milhão de defeitos, né? Coisa da cabeça dele, mas ele falou, seu pé é muito feio. Eu falei, eu sei que é. Meu pé é horroroso. Bullying pelo pé. Bullying pelo pé, você acredita? Eu quero uma foto pra pôr nesse episódio. do pé. Do pé da Deixa Brasil. eu mostrar. E aí, olha isso. E olha eu me entregando assim, né? Foi você que começou Foi, esse comecei com esse essa papo. história. Eu. Exato. E aí eu Vou falei, fazer ela gente, mostrar o pé aqui. mas eu preciso admitir, o meu pé é feio demais, então não dá. É calo, é joanete, eu ainda tenho esse dedo aqui aquele dedo maior, assim, do dedão, ele é muito maior. Então, tanto é que dependendo do sapato, aí me dá mais calo Você e veio de bolha ali. sandália? Deixa eu ver. Não, eu vim de escarpão. não dá Eu tô pra na pegada ver. jornalista. Ainda bem, né? Acho que foi estratégico isso. Então aí eu acabei não seguindo, assim, a carreira, né, do balé e tal, mas eu tenho fita VHS ainda, olha, de apresentações. Fiz muitas apresentações, assim, com parceiros, bailarinos maravilhosos. Mas aí quis ir pro jornalismo. E no jornalismo, que é uma coisa, assim, muito louca, que eu quis tanto abraçar isso e deu tão certo, só que, assim, logo no início da minha carreira eu tive vários percalços. Várias coisas que eu tinha tudo para desistir e abandonar a área. E eu cheguei a abandonar, de fato. Tive, inclusive, um episódio de assédio, que eu estava noiva na época do pai da minha filha ainda, do meu primeiro casamento. O pai dela já é falecido, né? Eu sou casado de novo. Mas, na época, eu estava noiva dele. E aí, eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, será que televisão é isso? Eu não quero isso para mim. Porque aí era um projeto de uma emissora, e aí eu toda feliz, eu falei, nossa, logo no início da carreira, que legal, você vai apresentar, vai fazer...
E aí comecei a receber ligações insistentes. Era um assédio, assim, ninguém tentou, não era nada físico, mas um assédio mesmo, assim, de ligações, insistindo, de perseguição. E aí eu pedi demissão. Decidi pedir demissão. Só que naquela altura, eu já estava noiva, cheia de conta para pagar do casamento, parcelas, né? E eu falei, eu vou fazer o quê da minha vida? A minha cunhada, que é casada, inclusive, até hoje com meu irmão, que eles começaram a namorar, eu falo com ela que ela é minha irmã, né? Porque eles começaram a namorar, eu tinha 14 anos. Então, ela me viu crescer. Ela trabalhava no Unibanco, nem existe mais Unibanco, né? E aí, precisava de uma promotora de vendas de cartão de crédito. Se você não quer vender cartão de crédito... E como eu sou filha de comerciante, falei, vamos embora. Eu precisava pagar a conta. E comecei a trabalhar como promotora de vendas de cartão de crédito. Aí eu consegui um freela na Companhia Siderúrgica Nacional como jornalista. Então, assim, eu nunca abandonei a profissão. Eu fazia a TV corporativa da CSN, que era a TV Aço, que era um espaço para segurança no trabalho, né? Então, assim, para os caminhoneiros que carregavam o aço na Companhia Siderúrgica Nacional, ia pegar a estrada, então eles precisavam assistir às normas de segurança mesmo. E aí eu fazia a TV Aço e fazia também o jornal informativo impresso, que era quinzenal, e a TV Aço a gente tinha os programas semanais, que era feito por uma produtora. Então, eu toquei ali como jornalista e eu fui fazendo carreira no Unibanco. E aí, por isso que as pessoas me perguntam, porque a minha pós-graduação é em gestão de negócios. É que aí, depois, apareceu uma oportunidade de sair, porque era terceirizado na época, apareceu uma vaga como assistente de gerente, operadora de caixa. Aí eu fui ser... Eu fui ser atendente. Sabe aquelas meninas que ficam ajudando ali no caixa eletrônico? Foi a primeira vaga que eu consegui no Unibanco. Aí eu fui ser atendente. E os aposentados, gente, eles me amavam. E aí o gerente ficava, gente, fica uma fila ali pra Tati. O que acontece? Porque todos os velhinhos queriam ser atendidos por mim. Às vezes nem precisava de ajuda, só queria falar com você. Ai, porque ela é muito legal. Gente, eu ganhava muita coisa. Nossa, eu ganhava docinho. Sabe esses doces caseiros? Docinho de banana, doce de abóbora com coco. Você inaugurou o Recebidos que a gente vê hoje. Verdade. Começou comigo, tá, Brasil? E aí eu comecei a me dar muito bem. E aí nessa... Aí eu fui ser assistente de caixa e depois eu virei operadora de caixa. E aí eu vou contar... Gente, são muitas curiosidades, vocês vão me cortando. Olha que curioso. E aí eu aprendi isso. Nunca mais, na minha vida, eu falei que uma mulher estava grávida sem ter certeza que ela estava grávida. Ai, porque na fila do caixa, tinha uma moça no final da fila e como a gente fazia o pagamento, né, dos aposentados, no dia de pagamento de INSS... Eu olhei a última da fila e falei, olha, tem uma grávida na fila. Então eu falei, gente, eu vou só puxar a última da fila. Que tá ela grávida. tá grávida, venha cá e tal. Ela veio, sentou, ela falou, então eu não tô grávida, mas finge que eu tô. Ah, que bom que ela entendeu. Aí eu falei, mentira. Eu falei, você me perdoa, pelo amor de Deus, eu tinha certeza. Então, assim, a pessoa pode estar parindo. Não fale que ela tá grávida. Se ela não falar que uma tá mulher, grávida. se ela não disser, entendeu? Eu olhei a barriga, eu falei, nossa, mas ela tá grávida. Não, não tá. Não está grávida. Mas o importante é que você quis ser uma pessoa gentil. Simpática, gentil e tal. E aí foi ela isso, também, assim. vou te contar uma coisa, ela Aproveitou, gostou bastante. Ela viu? gostou. Lógico. Porque ela rapidinha. Colocou até a mãozinha na Tinha barriga. 50 na Falou, fila. ai, meu filho, te amo tanto. E aí foi isso, assim, aí eu fui crescendo e até que eu recebi uma proposta para ser gerente e, assim, eu sou uma pessoa, inclusive até hoje, assim, na minha profissão, no jornalismo, assim, eu não gosto de pisar em território que eu não domino. Então, assim, toda entrevista, qualquer coisa que eu vá fazer, eu quero estudar, eu quero entender, eu quero saber da vida do entrevistado. Então, assim, eu falei, cara, como que eu vou ser gerente de contas se eu não entendo nada? Então, eu decidi fazer pós-graduação. E aí, fiz pós-graduação em gestão de negócios para eu me preparar. Então, eu acabei fazendo uma carreira ali no banco. E aí, essa altura, eu já estava casada, e aí eu já tive a minha filha. E quando eu estava de licença maternidade, a Companhia Siderúrgica Nacional, aquela que eu era jornalista freelance, estava patrocinando um novo programa da Band no Rio de Janeiro. E aí o diretor de comunicação da Band, numa sala de reunião, viu a apresentadora lá na TV Aço, falou, quero essa menina para apresentar. Nossa, não sei o quê, porque eu tinha deixado uns programas gravados antes de eu entrar de licença maternidade. E aí, quando me ligaram, eu falei, gente, seguinte, a Vitória tá com um mês, eu literalmente acabei de parir. Eu tô 20 quilos mais gorda, amamentando, eu engordei muito, engordei 22 quilos na gravidez da Vivi. E eu falei, essa pessoa aí nem existe mais, e assim, não dá, eu tô amamentando, a Vivi tá com um mês, não, eles querem você, vamos fazer a reunião. Aí fui, fiz a reunião.
E eu lembro, assim, que eu... Sabe quando você coloca um monte de obstáculo, tudo pra pessoa falar não? Falei, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou trabalhar final de semana. Eu só vou trabalhar meio período, de 1 às 6. Falei, então, mas eu não quero tirar minha filha do leite materno. Vocês conseguem disponibilizar um motorista para levar e dar de mamar lá no estúdio? Falei, gente, era para ser, né? Até o plano de saúde, que eu tinha um plano melhor no banco, eles cobriram. Eu falei, ai meu Deus, acho que é para voltar para a TV, acho que era para ser. Eu acho que Deus tinha um propósito e eu falei, bom, acho que não tem como eu recusar. Tanto é que eu voltei a trabalhar com a Vitória com 2 meses de vida. Nesse 1 mês eu fui atrás de uma nutricionista para que eu pudesse fazer uma dieta saudável por eu estar amamentando e perder os quilos necessários, né, para voltar para o vídeo. E eu fiquei um tempo recebendo pelo banco e pela emissora porque eles não podiam me demitir, porque eu tinha estabilidade, né, como gestante, enfim, tinha acabado de ter a Vivi. Mas eles me deram muito apoio. O Quaresma, que era o meu gerente geral da época, falou, vai, você é a sua cara, vai com tudo, a gente está torcendo por você e tal. E foi um sucesso, assim, foi uma delícia. Só os velhinhos que ficaram tristes. Os velhinhos ficaram tristes. Nossa, menina, e é muito engraçado, porque eu ainda fiquei um tempo lá na região, e aí quando eu ia, era tão engraçado, porque eu ia lá na agência, aí fui levar a Vitória a beber, aí os velhinhos vinham, eu ganhei roupinha, eu ganhei manta, eu ganhei sapatinho, toquinha. Era maravilhoso, cara, assim, muito amor. Roupa. Na época não tinha roupa. A roupa dos velhinhos. Não tinha roupa. Não, é porque o velhinho faz muito tricô, né, crochê, essas coisas. Então, assim, sabe Muitos aquelas senhoras recebidos. que faziam, assim, era uma gracinha. Então, eu fico até emocionada, porque até agora há pouco também a gente estava conversando antes de a gente começar a gravação. Até a minha saída da Record, assim, foi com tanto amor, com tanto amor. Todos os lugares pelos quais eu passei, eu plantei muito amor e recebi muito amor, graças a Deus. Então, assim, essa minha época no Unibanco, que depois, né, foi comprado para outro banco, tudo, eu tenho esses amigos até hoje, sabe? Legal. E as pessoas falam, nossa, as pessoas comentam, porque aí, depois eu cresci tanto, né? Cheguei numa emissora em rede nacional, todo mundo, nossa, aquela menina que estava aqui no caixa com a gente, que recebia a gente. Claro que muitos velhinhos, né, também já devem ter ido embora. Mas foi uma época muito importante para mim. E eu nunca tive medo, assim, sabe, de recuar na hora que eu achava que tinha que recuar, ou de ir com tudo na hora que eu tinha que ir com tudo. E assim foi. Então, assim, aí nessa época eu fui para Band, depois eu fui para afiliada da Globo em Resende. Foi muito louco também, porque, na verdade, esse programa era na Band. E aí, um tempo depois, a CSN cancelou o patrocínio. E eu falei, e agora? Eles demitiram todo mundo da noite pro dia. Porque era Band regional. E aí eu falei, agora eu vou fazer o quê, né? E aí eu já não queria, a essa altura, voltar pro banco. Né? Minha vida já estava de novo na TV. Então eu falei, bom, vou bater lá na afiliada da Globo, em Resende, e pedir e tal. E aí fui. Não tinha vaga para o vídeo, não tinha vaga para repórter. Olha, a gente tem uma vaga temporária aqui para 30 dias na produção do RJ. Quer? A gente tem a RJ1, RJ2. Depois, no mês que vem, vai sair uma outra menina e a gente vai fazendo assim, vamos ver o que aparece para você. Falei, beleza, porque o nosso programa já estava batendo o programa, que era uma revista eletrônica de sábado, e a gente batia na audiência o programa deles. Então, eles já sabiam que eu era apresentadora lá da Band e tudo, e eles achavam assim, a Tati não vai querer vir para a produção. Falei, vou querer sim, quero. E aí eu fiquei nessa produção por 90 dias. O Arnaldo César Coelho sempre olhava lá, porque ele que é o dono lá da afiliada da Globo de Resende. Mas você tinha que estar no vídeo, Agostinho, que era o diretor lá. Vamos colocar a Tati no vídeo. Mas não tem vaga. Beleza. Eu consegui, depois de 90 dias, depois de 3 meses, eu consegui uma vaga na produção do RJ, segunda edição, da noite. Mas aí eu cheguei para o Agostinho e falei assim, eu posso sair com a equipe... Ele falava que era equipe muda, né? Que era a equipe que saía sem um repórter. Para fazer matéria e tudo. Eu vou fazendo a minha matéria, edito, vou deixando aí para você vai dando uma olhada. E aí eu dobrava. Eu ia de manhã, com a minha filha pequenininha, saía com a equipe muda de manhã, entrava à tarde, fazia a produção do RJTV e assim fui levando por uns meses. E aí, um belo dia, eu lembro que era um sábado, estava em casa de folga, assim, assistindo a TV com a minha mãe e com a minha filha pequenininha. Aí eu ouvi a voz, eu falei, gente, essa voz é minha. Era uma matéria sobre turismo em Penedo. Penedo, assim, para quem não conhece ali o Rio de Janeiro, é tipo aqui Campos do Jordão, sabe? É uma região, assim, super movimentada de turismo e tal, no Rio. Penedo, Maromba, Maringá, Itatiaia, é uma região super gostosa, assim. Eu falei, nossa, essa voz é minha. Aí eu olhei, aí apareceu minha passagem. Eu falei, mãe, eu tô na TV, vem aqui, mamãe, isso aqui. Ela, meu Deus, não acredito. Aí, na segunda-feira, ele me chamou. Aí o Agostinho falou, olha, eu também tive muita sorte. O Jean Brandão
trabalhava na TV Rio Sul, a Ana Paula Gomes trabalhava na TV. Então foi uma época assim, o Jean foi chamado para Record Rio, a Ana Paula Gomes também, e a Elisa, que era a nossa repórter lá, foi para Globo Minas. Então, de repente, assim, eles ficaram sem 3 repórteres. Então, falou, vamos colocar a Tati, entendeu? E aí eu falei, agora, a partir de agora você vai ser a nossa nova repórter. Eu falei, ai, muito obrigada, tal, agradeci um monte. E aí as coisas foram acontecendo lá, e aí, assim, eu comecei a fazer o plantão no final de semana do RJ, no lugar da apresentadora, aí ganhei um programa de vagas de estágios e empregos às segundas-feiras depois do RJ, ganhei uma coluna ligada à família para falar com adolescentes, problemas de família, né? Gravidez na adolescência, drogas, a gente tinha dentro do RJ às quintas-feiras, e aí na sexta eu comecei a entrar ao vivo pro Bom Dia Rio para falar de turismo ali na região. Então a gente ia para Penedo, Maringá, Mauá, e aí nessa o Thiago Contreira, na Record Rio, me viu entrando no Bom Dia Rio. E me ligou. E aí ele me ligou e me chamando para ir conversar com ele, que ele tinha uma proposta para fazer. O Jean já estava lá, a Ana Paula Gomes já estava lá e tal. Só que aí, naquela época, eu estava apresentando o RJ, porque a apresentadora titular estava em Paraty para fazer a cobertura da Flip, a Feira Internacional Literária de Paraty. Eu falei, não posso sair daqui, eu não tenho como ir ao Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, me espera. Falei, olha, na outra semana eu vou estar de férias, aí eu vou até o Rio de Janeiro, e aí a gente conversa, pelo amor de Deus, me espera. Ele me esperou, de fato. Eu lembro que eu fui numa segunda-feira lá na Record Rio, e era em Benfica ainda. Vocês já foram lá? Na Record, não. Lá do Rio, não. Nossa, lá era uma região bem perigosa, assim. Agora não fica mais em Benfica. Agora, em Campo Grande agora, né? Então, ali eram várias comunidades, assim, sabe? Era bem perigoso. Eu fiquei apavorada quando eu cheguei lá, mas eu falei, não, vamos seja o que Deus quiser. E aí ele falou, olha, Tati, eu adorei seu trabalho e tal, não sei o que, só que assim, você tem que começar aqui segunda-feira que vem. Quer? É isso, é o que a gente tem. Era um salário bem maior do que eu recebia, porque a afiliada paga-se pouco, né? Eu fiquei assim, com meu olhinho brilhando. Eu falei, mas como eu vou fazer? Minha filha tinha 2 anos, estava casada. Falei, como que eu vou em uma semana? E, assim, em nenhum momento foi dito assim, você vai ter uma ajuda de custo para ficar num hotel e tal. Eu falei, como eu vou fazer? Aí, assim, só para vocês entenderem a minha chegada. Aí eu liguei, eu peguei, assim, a internet, falei, vamos ler alguma... Imobiliárias no Rio de Janeiro. Aí atendeu lá. Alô, Kátia, ó, é o seguinte, eu estou sendo transferida para o Rio de Janeiro, moro no interior e tal, preciso de um apartamento, alugar, mas, assim, tem que ser para ontem, porque semana que vem eu já começo a trabalhar e tal, não sei o quê. Beleza. Vem cá, tá o horário, me encontro. Encontrei com a Kátia. Só que eu acho que ela achou assim, né? Repórter de TV, ela devia ter achado que eu era uma Ana Hick. O Faro. É sempre assim. Começou a me mostrar umas coberturas maravilhosas. Às vezes nem é bom falar aquela televisão, que é repórter, jornalista. Porque eu falei assim, eu falei, deixa eu te falar. Eu falei, não cabe no meu bolso. Essa não é a nossa realidade. Eu sou repórter, não é isso. É bem menos, não dá. Ela falou, ai, meu Deus, eu não tenho nenhum apartamento aqui nesse perfil. Nossa, assim, nesse perfil de pobre eu não tenho. Prêmio. Brasil, ó, vai vendo. Aí eu falei, pra ver que não tem nada de glamour na história. Aí no final do dia, a gente foi tomar um café. E eu desanimadíssima, sabe? Porque eu falei, gente, como eu vou fazer? Porque assim, se eu tiver que bancar um hotel, eu falei, danou-se, né? Não vai dar certo. Aí ela falou, gostei de você. Você sabe que eu gostei de você? Vamos fazer o seguinte, fique em paz com o seu coração. Ela é mais velha que eu, assim, eu tô com 46, hoje ela deve estar com uns 65, talvez. Ó, eu tenho uma filha que está fazendo intercâmbio fora e tenho uma menina, na época a filha dela, a Duda, estava com 9 anos. A Duda vai pro meu quarto, pode ficar lá em casa, fica no quarto da minha filha, eu juro por Deus. Caramba. E eu vou arrumar o apartamento que você precisa. Falei, Kátia, você nem me conhece, eu posso ser uma psicopata. Você nem me conhece, como você vai colocar uma pessoa que você nunca viu na sua casa? Você tá louca? Claro que não. Não, você vai fazer isso, pode confiar em mim. Eu sou boa pra isso. Sua energia é muito boa. Eu gostei de você, eu vou te ajudar. Eu chamo ela de Anjo Carioca. Se você estiver me vendo, Kátia Barcelos, beijo pra você, a gente se fala até hoje. É o meu anjo. Eu fiquei na casa dela 1 mês e meio. Todos os dias que eu chegava da Record, ela me ensinou a andar no Rio, chegar em Benfica. Eu chegava do trabalho da Record, ela deixava um pratinho de comida para mim, com um bilhetinho, com um copo de suco tampadinho. Foi uma mãe. Ela foi uma mãe para mim. Um anjo mesmo. Ela foi um anjo.
Toda vez que eu conto essa história eu me emociono, porque assim, ela me ajudou muito e eu estava super frágil, porque com uma filha pequena, tive que deixar minha filha, não pude trazer minha família até então. Então eu ia todo final de semana para Volta Redonda para ficar com a Vivi, a minha mãe que cuidou dela na época. Aí bate aquele sentimento de culpa, né? A Vitória com 2 anos e tal. E aí um mês e meio mais ou menos, ela falou assim: Brasil, que eu cheguei em casa. Vem que eu tô te esperando, que eu tenho uma novidade para te contar. Aí ela tinha conseguido um apartamento no condomínio ao lado do dela. Só que ela falou, só que tem um porém, o apartamento tá meio caindo aos pedaços. Mas se você der um tapinha lá, eu já conversei com o proprietário, ele diminui o aluguel pela metade e tal, não sei o quê. E assim, era na Barra, com vista pro mar. Falei, minha filha, eu faço o que tiver que fazer. Tá lindo. Tá lindo. Fui com meu irmão no final de semana, a gente pintou o apartamento, ele arrumou a infiltração lá e tal, não sei o quê. A gente deu um tapinha no apartamento, tinha piso soltando, que era daqueles de, tipo vinílico, né, que solta assim. Enfim, foi isso. Aí eu me mudei, fomos vizinhas e fiquei 1 ano no Rio de Janeiro até o Thiago Contreira chegar e falar, olha, o Douglas tá Mudar sua vida de novo. São Paulo. Porque eu fui com... Quanto tempo você falou que ficou no Rio? Fiquei 1 ano e pouquinho no Rio. 1 ano e pouquinho, e aí já teve outra mudança em 1 ano Já e teve pouquinho. outra mudança. Aí quando a vida tava andando, a Vitória já tava adaptada na creche, né? Já tinha levado toda a minha família e tal, sei o quê. Aí o que aconteceu? O André Rode, sabe o repórter? Não sei se você sabe, do Sul. Conheço. Ele era o repórter do Domingo Espetacular. E aí ele entrou de férias, e aí me colocaram para cobrir as férias do Rode na Record. Porque até então eu só fazia o Balanço Geral com Wagner Montes, que aprendi muito com ele, essa coisa do plano sequência, de subir morro, favela, tiroteio. Pega colete para a equipe da Tati Brasil. Eu ficava horas ao vivo com o Wagner. Até um link que a gente fez lá com a abelha. Tipo, ai, meu Deus do céu. Eu fiquei 40 minutos com umas abelhas, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Wagner, não faz isso comigo. Chama o comercial, pelo amor de Deus. Não, era maravilhoso. Ele me chamava, as pessoas no Rio de Janeiro, ele me chamava a introdução do hino nacional. A repórter mais patriota. Tatiana Brasil. Então, quando as pessoas me viam na rua, já começava o hino Cantar nacional. o hino. Porque ele dava As muito. pessoas olhavam pra Tati e faziam assim. Faziam assim. Ele tinha muita audiência, né? E eu aprendi muito com ele essa coisa de contar a história, de fazer o plano sequência, porque até então o meu jornalismo era aquela escola de um jornalismo mais engessado, né? Da passagem ali, a postura, paradinha e tal. E aí eu fazia o link para o Fala Brasil, então não tinha entrado efetivamente assim na rede com uma grande reportagem. E aí o Douglas falou, olha, coloca a Tati para cobrir. E aí quando eu fiz a minha primeira matéria para o Domingo Espetacular, o Thiago Contreira já me chamou na sala dele e falou, Douglas, quer você em São Paulo? Eu falei, Thiago, acabei de arrumar toda a minha vida aqui, pelo amor de Deus. Eu não queria vir para São Paulo, eu tinha uma imagem horrorosa de São Paulo. Eu achava que São Paulo era enchente, engarrafamento, violência e poluição. Mas Mas tem um lado bom, óbvio. Não, mas hoje eu não troco São Paulo por nada. Aqui não que não seja, mas... Não que não seja, mas eu amo. Eu amo São Paulo, Eu gente. amo São Paulo. Amo São Sou Paulo. hater de São Paulo, não. Daqui a pouco vamos me expulsar daqui. Eu pelo amor amo de Deus. isso aqui. É que ela falou assim, eu achei que era isso, assim, mas tem. Mas não deixa de ser. Só que eu tinha, assim, uma versão mesmo, assim, um medo de vir. E na época eu fiquei uns 3 meses em hotel, assim, sabe? Eu fiquei num hotel ali na Bela Sintra. Então, assim, eu ia toda sexta-feira pra rodoviária, pegava o ônibus de meia-noite, chegava no Rio 6 horas da manhã, aí ficava sábado e domingo, aí domingo pegava o ônibus de meia-noite, voltava, chegava aqui segunda às 6 da manhã. Até eu conseguir trazer minha família e tal, ver um apartamento. Isso durou quanto tempo, mais ou menos? Uns 3, 4 meses. Foi bastante. E aí... mas ele falou, o Thiago falou, olha, Tati, você pode não ir, mas eu acho que vai ser muito bom para sua carreira se você for. Porque na Record, onde tudo acontece é em São Paulo. É lá que você vai ter a chance de crescer e tal. E se o Douglas te quer lá, vai. Sou muito grata ao Thiago Contreira, obviamente, ao Douglas. Mas eu fiquei na época assim, eu falei, gente, eu vou porque eu não posso dizer não. Foi por isso que eu vim. Uhum. Mas eu vim, com medo mesmo. mesmo. Foi o maior acerto da sua vida, Foi né? o maior acerto da minha vida. Ainda bem que eu ouvi o Thiago Contreira. E você estava no Rio, que já era uma região muito boa, apesar dos problemas do Rio, mas para profissional de comunicação, eu acho que é esse o eixo, né? São Paulo, Rio. Com certeza. Não é isso? Mas ainda assim, São Paulo... É o polo. Né? É o polo. É o polo. É o polo. Eu achava que era o Rio, né? Porque como eu vim do interior, vim de Volta Redonda, Claro, eu falei, tô no Rio de Janeiro, nossa, tô no paraíso.
Depois que eu vim para São Paulo, eu falei, meu Deus. E aí você já veio pro Domingo Espetacular? Não, aí eu vim, na época, para um programa que era do Cabrini, que era o Repórter Record Investigação. Que agora era o quê? Quem mudou agora o nome? Tá o Câmera Record agora, não é? Câmera Record. Não, eu cheguei a fazer o Câmera, mas na nossa época, o Câmera tinha uma outra pegada. O Câmera era tipo o Globo Repórter. Era um programa de viagem, de expedição. Eu fiz umas viagens, assim, loucas que eu vou contar pra vocês. Mas eu fiquei um tempo nessa pegada aí do programa do Cabrini. E assim, foi um período difícil, porque eram matérias muito difíceis de fazer. De muita denúncia, de investigação, pesadas. Mas também foi muito gratificante, porque eu ganhei prêmio. A gente foi fazer um raio-x do sistema carcerário do Espírito Santo, onde eu me passei por agente penitenciária. Então, a nossa matéria... Tanto é que depois de um tempo, a gente ficou até... Porque até então, depois o Cabrini saiu, foi pro SBT. Lembra que ele foi pro SBT? E aí ele estava com a matéria do padre pedófilo. E ele ganhou o prêmio com essa matéria. E eu fiquei na final com ele no Prêmio ESSO. Mas eu ganhei o Vladimir Herzog, ele ganhou o Prêmio ESSO. E aí foi muito gratificante, imagina. Eu estava do lado do Cabrini ali. Finalista do Prêmio ESSO. Finalista do Prêmio ESSO. Isso foi 2010. E levou o Prêmio Herzog, que também já é algo maravilhoso. Que é maravilhoso, maravilhoso. Para um repórter, para um profissional e foi uma baita de uma jornalismo. matéria, assim, serviu de base para a denúncia do Ministério Público. E de eles quem foi a construíram ideia? vários... Na época, o Cristiano Teixeira, que foi o nosso produtor, junto com a Mari Pinto, e o editor foi o Célio Galvão. E eles que pensaram em você se passando por uma agente penitenciária e se instalando ali? Eu topava tudo, É. Lucas, eu Você topava nunca teve, tudo. assim, Eu já Conta os subi. bastidores dessa Eu fiz um documentário também com o Cris, que chama Guerra do Tráfico no Rio de Janeiro. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Tem milhões de views, assim. Porque a gente entrou com a polícia. Eu fiquei no meio do tiroteio, no meio do fogo cruzado. Essa é a nossa equipe de colete. A minha cara já apavorada. Eu ficava, peraí que eu tenho que correr. E tava chovendo, assim, sabe? Então, assim, a gente fez muita matéria, assim. Eu me jogava em todas as matérias, assim. Mas Não tinha medo, não? Muito medo. Essa do que você se infiltrou no sistema carcerário? A Mari Pinto. Então, mas como que você mesma que você ficou quanto tempo? Como é que foi essa? Não, então, aí o mérito, na verdade, era todo da Mari e do Célio, porque eles tinham as fontes, né? Então, assim, era um agente que colocava a gente, e aí a gente entrava com câmera escondida, entendeu? E aí a gente filmava, ninguém sabia que a gente era jornalista ali, né? Era tudo... Quantos obviamente, dias? pré-combinado. Eu fiquei quase um mês. A gente teve que trocar de hotel várias vezes, porque depois eles descobriram que a nossa equipe estava lá e eles tentaram pegar o nosso material. A gente teve que sair de hotel. No fim das contas, a gente teve que mandar o nosso material todo para São Paulo, porque as autoridades do Estado já estavam atrás da nossa equipe para justamente... Tanto é que depois a nossa matéria ficou embargada há muito tempo. Porque depois que foi para o ar, a gente não conseguiu reprisar, teve que tirar. Se você procurar essa reportagem, você não vai achar. Essa matéria você não vai achar, apesar de ter, obviamente, a gente ganhou o prêmio e tudo, vai ter em tudo quanto é site, mas o raio presídio sobrevivendo no inferno. E o que você via lá dentro? A pior coisa que você pode imaginar. Então, assim, teve uma sala que a gente foi visitar, que, assim, a cela tinha capacidade para 36 detentos. Tinha mais de 400 homens. Assim, que é tudo muito questionável, né? Porque as pessoas falam, mas é tudo criminoso, tá, mas essas pessoas, elas voltam para a sociedade, né? A gente precisa pensar nisso. Então, assim, o sistema carcerário, ele tem que preparar esse indivíduo, esse criminoso, bandido, para cumprir a pena, mas para reinseri-lo na sociedade. E uma pessoa como essa, ela sai muito mais revoltada. Porque é uma condição fora, assim, doença, suicídio lá dentro. Então, assim, eles colocavam... Primeiro o odor, né? É um odor, assim, insuportável. Eu chegava no hotel, eu tinha que colocar toda a minha roupa para lavar, porque aquele cheiro, ele parece que fica impregnado até no nariz. Você toma banho e tudo, não sai. É uma energia ruim, o cheiro é muito forte. Nossa, a energia deve ser uma energia mesmo pesada. baixíssima, eu imagino. Eles vinham, assim, porque eles queriam conversar com você, falar com você. Então, eles colocavam uns lençóis... Então, era como se fossem várias redes, uma em cima da outra, e vai ficando um deitado em cima do outro, e ali mesmo, fazendo as suas necessidades, e gente arrastada ali, aquelas mãos, assim, querendo tocar em você, sabe?
É uma cena muito forte, muito ruim, assim. No outro presídio, a gente foi visitar containers, assim, como assim, eu nem sei, assim, a sensação térmica daquelas pessoas ali dentro, com tantos presidiários dentro desses containers, em um sol de rachar, sem água, sem nada, rato passando. Nossa. Uma loucura. Depois eles construíram vários presídios. A Record até fez matéria, graças à nossa reportagem. E aí presídios com instalações com trabalho lá dentro para eles fazerem, sabe? Então, trabalho de costura, onde a renda era revertida para as famílias. Então, assim, melhorou um pouco a qualidade de vida, né? E as condições deles ali dentro, né? Isso foi no Espírito Santo? No Espírito Santo, em 2010, que a gente gravou. E eu fiquei uns 25 dias, eu acho, lá. E você fez uma série de reportagens? Não, a gente fez um programa inteiro. Um programa inteiro. Então, na época, eu fazia muitas essas viagens, assim, que eram tanto do Repórter Record Investigação, quanto do Câmara Record. Então, por exemplo, no Câmara Record, então era um programa inteiro com a nossa expedição. Então, por exemplo, a gente fez Mongólia, eu fui viver vida de nômade, fiquei 28 dias lá, 20 sem tomar banho, entendeu? As pessoas não acreditam, né? O glamour da televisão. É muito glamour. Eu chorava. Eu falava, gente, no Nepal, eu cheguei a pedir para voltar, porque no Nepal a gente foi fazer uma série também, além do programa do Câmara Record, a gente foi fazer uma série pro Jornal da Record. E aí, no Nepal, a série, essa vocês acham no YouTube, se vocês quiserem assistir, chama A Erva do Sexo. Na verdade, era assim, era uma reportagem que tinha saído o Viagra do Himalaia. Então, os chineses chamavam de erva, mas na verdade era um fungo, a Yarsagumba, que ela crescia no topo do Himalaia e era usada na medicina tradicional chinesa como um afrodisíaco no mercado negro, que movimenta bilhões de dólares. Só que quem subia para pegar isso eram os nepaleses. Imagina, o nepalês, que é tipo... O Nepal é um dos países mais pobres do mundo, eles vivem basicamente do cultivo do arroz. Então, mal comparando, era como se a gente pensasse assim na Serra Pelada. Então, famílias inteiras, com crianças, com bebês, as pessoas morrem na montanha com frio para poder ter um trocado, para poder descer com essa Yarsagumba. A gente mostra toda essa expedição na série. Você subiu as montanhas? Subi, você não sabe. Nossa, gente. Tô falando cardio desde antes. Daí que veio a inspiração pra ser musa fitness. Pra ser musa fitness. E aí, não, gente, eu vou contar os bastidores dessa reportagem. E aí, assim, aí eles usam na medicina e depois a gente ia mostrar a venda no mercado negro. Então, assim, os nepaleses recebiam uma miséria e era vendido por uma fortuna para o consumidor final, entendeu? Então, assim... foi uma série também muito... com uma audiência maravilhosa, deu uma repercussão, saiu em tudo quanto é site. Só que aí tem um bastidor, né, Brasil? Essa série, primeiro, eu não tinha preparo. Você tá a mais de 5.000 metros de altitude, não é para qualquer um. Né? Então, o meu corpo sentiu muito, porque eu fiquei 6 dias só subindo a montanha, até chegar ao local da gravação. E a gente mostra todo esse trajeto. E depois mais 6 dias para descer. Então, assim, o ar rarefeito, o meu nariz sangrava, minha cabeça explodia de dor, o meu joelho já estava estourado, porque tudo muito íngreme. E chegou um momento que meu corpo não respondia mais. E aí eu comecei a ter uma crise de choro, desesperada. Na época era o Marcos. Eu não sei se você chegou a conhecer o Marcos. A Record tinha uma produtora que fazia as viagens internacionais, chamava Babum. Infelizmente, ele já faleceu. Ele teve câncer, enfim, faleceu até alguns anos, pouco tempo. A esposa dele foi com a gente também, na época eles nem eram casados, a Jazz, um beijo para ela também. Eles me ajudaram muito, porque eles têm muita experiência com isso, eles me acalmaram e tudo. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, eu não quero mais, pede para recomendar um helicóptero para me pegar aqui, porque eu estava no meio do nada, no meio da montanha, entendeu? Eu olhava, era tudo assim, nada. Sem televisão, sem celular, sem nada. Ficava sem falar com a minha filha dias, sem saber notícias da família dias, sem banho. Eu ficava cheirando bundinho de neném, porque a gente levava aqueles lenços umedecidos para ficar, de repente, passando para se higienizar de alguma forma. E aí ele falou, aí ele abria assim um mapa, assim, falou, Brasil, é o seguinte, a gente está aqui. Para a gente conseguir contato com alguém, isso aqui a gente vai ter que andar até aqui, mas a gente está indo para cá. Essa distância aqui é maior do que essa daqui. E outra,
sabe quanto que custa pra mandar um helicóptero aqui? Aí, na época, eu não lembro, que ele falou, sei lá, não sei quantos $1000. Eu falei, velho, nem isso. Que absurdo. Eu não sou nem pra isso. Não sei o que, eu não quero mais. Eu comecei a chorar, eu tive uma crise, assim. E aí, enfim, eles super me acalmaram e tal. E eu falei, tá bom, vamos continuar. Enfim, eu continuei. A gente gravou, eu voltei. Aí, quando a gente chegou na base para pegar o avião para Katmandu, o nosso avião que ia buscar a gente para lá, porque lá é teco-teco. Lá é o maior índice de acidente aéreo do mundo. Misericórdia. Você não tá entendendo? E aí, o Marcos falou assim, Tati, então, o avião que a gente ia pegar teve que fazer um pouso forçado, caiu não sei aonde. Meu Deus. Era tudo que você precisava pra ficar calma, né? Ela pensando assim, eu devia ter ficado ajudando os velhinhos no banco. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Eu falei, não, gente, vamos de carro. Não, não dá, mas de carro pra gente ir pra Katmandu, minha filha, são dias e dias e dias e dias de viagem. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Enfim, no dia seguinte, você pensa, era um voo, assim, super rápido, sei lá, de 30 minutos, mas, assim, parecia uma eternidade. Não tinha, a gente colocava um algodão aqui no ouvido, porque o barulho é tão alto que eles colocavam um pedacinho de algodão, sabe? Bem teco-teco mesmo, assim. Aquele avião, assim, bem com aquela pista, assim, de terra batida. Não era aeroporto. Ah, uma loucura, gente. Aí, na hora que eu cheguei no hotel, só para finalizar essa parte de Nepal, eu falei assim, olha, vocês podem sair para jantar, vocês esqueçam que eu existo. Só tá? vou ficar agarrada na minha cama. Vou ficar agarrada na minha cama, vou tomar um banho de não sei quantas horas, vou falar com a minha filha, vou usar um vaso sanitário, que eu nunca dei tanto valor para um vaso sanitário na vida, com papel higiênico, descarga. Eu falei, olha, eu não quero saber de nada, eu vou pedir comida no quarto, vou ficar ali quieta. Beleza? Beleza. Aí fui, tomei meu banho de não sei quantas horas, fiquei horas numa chamada de vídeo com a minha filha, com a minha família, nananã. Vaso sanitário, que delícia, banheiro, 4 paredes e tal, vou dormir. Fui dormir, Brasil. Daqui a pouco começam a bater na porta, desesperadamente, do quarto. Pedindo para abrir a porta, não sei o que, aquela confusão. O pessoal do hotel pedindo para evacuar o hotel, que tava pegando fogo. Você tá brincando. Falei, não. Não é possível. Eu lembro que eu tava com um short, uma camiseta branca. Falei, gente, isso não tá acontecendo comigo. Eu falei, bom, eu vou pegar meu passaporte, porque se eu ficar presa aqui nesse país, eu vou morrer. Peguei meu passaporte, coloquei no bolso, desci de chinelo, camiseta, short. Tinha um cassino no andar de cima e o cassino pegou fogo. No fim das contas, a gente acabou fazendo até uma matéria lá pra BBC. Porque aí eu encontrei a Jéssica e o Marcos. Falei assim, vamos gravar, vamos fazer aqui a matéria pra BBC e tal. Falei, tipo assim, os repórteres do Brasil estão aqui, a gente gravou lá pra eles. E, ai, gente, olha, por isso que eu falo. Aí quando eu voltei, eu falei assim, Douglas, tava lá. Ele dava muita risada. Eu falei assim, deixa eu te falar, dá um tempinho pra mim. Dá um descanso de uns 6 anos. Eu falei, olha, eu comecei a contar essas histórias e ele dava risada. Falei, lógico, não era com ele. Falei, não quero mais. Ele falou, por isso que eu gosto de você, porque você se joga mesmo. Eu falei, então. Ele falou, mas você é nossa Glória Maria da Record. Eu falei, não sou não. Falei, não sou não, porque a Glória Maria ganha muito mais. Aí ele deu Só risada. quero salário. Falei, ela ganha uma fortuna. Aí ele falou, não, mas você é assim. Eu falei, não, tudo bem, mas deixa eu deixar de ser um pouquinho. Aí, depois daquela viagem, assim, eu fiquei um bom tempo sem viajar, graças a Deus. Ele super respeitou, porque, assim, eu fiquei um pouco traumatizada, sabe? Mas também. Mas a matéria ficou excelente. Durou quantos dias tudo isso? Quase um mês. Eu fiquei 28 dias. Minha nossa. É, desses 28, na verdade, uns 25 eu tava incomunicável. Agora, me conta uma coisa. Quando você começou lá no SBT, que você disse que começou por um acaso no jornalismo, Isso, que você isso. teve a sua primeira oportunidade, naquele momento você não sabia que você queria ser repórter. Acho que você foi gostando com o passar do tempo, não é isso? Sim. Você foi fazendo tudo, aí fez uma reportagem, Sim. acho que isso é pra mim e tal. É. Naquele momento, você, quando você se deu conta de que você gostava de reportagem, que tipo de reportagem que naquele momento você sonhava em fazer? Porque tem gente que gosta de polícia, tem gente que gosta de fazer só o entretenimento, que você passa muito bem pelo entretenimento também. Mas naquele momento, você imaginou que você faria reportagens desse tipo? Porque Não. tem gente que quando faz jornalismo, quer ou sentar na bancada do Jornal Nacional Sim. ou cobrir guerra. Então, olha que curioso, Não né? era a sua pegada Meu olho nessa época? nunca brilhou. Nunca brilhou? Porque, por exemplo, nessa época, quando eu comecei, por incrível que pareça, eu fazia matéria de esporte radical.
Eu ia saltar de paraquedas, fazer No SBT rafting. isso? No SBT. Então você sempre gostou do negócio doido. Sempre gostei de uma coisa Então louca. já havia sinais. Não direi pessoa não nada, bate- mas a não pessoa direi não bate nada. lá, a Eu pessoa não não direi bate nada, mas haverá sinais. Olha, direi nada, o ó, seu a pessoa anjo não da bate bem. guarda. Meu anjo da guarda é bom, né? Nossa, ele tá E você trabalhando, tem hein? bem mais que Primeiro e 7 vidas, né? Primeira e única vez que eu saltei de paraquedas foi, inclusive, no SBT. Eu também, sabia? É porque assim... Eu saltei de paraquedas pela gravando. primeira vez fazendo matéria. Então, é que eu não sei, você tem isso, porque eu sou assim, ó. Só quando cria eu tô coragem gravando, quando tá gravando. eu Incorpora faço de um- tudo pela reportagem. É isso mesmo. você Então eu não sei o que incorpora. acontece, Incorpora. que eu tenho uma coragem. Vai falar pra eu saltar. Exatamente. Sem tá Sem gravando. gravar. Quando me perguntaram assim, mas foi legal a experiência? Eu falei, foi. Faria de novo? Eu digo, Não. Muito igual. Eu fui fazer uma reportagem sobre o encontro de paraquedistas. Eu fiz também uma vez E era encontro pra de fazer paraquedistas, uma é. matéria sobre o encontro de paraquedistas apenas. E aí o cara falou assim, você não quer dar uma valorizada na sua matéria? Você pode fazer um salto duplo, coloca uma GoPro em você, tal, não sei o quê. E eu peguei e falei, Maravilhoso, claro! Lógico. Só que depois, quando eu fui assinar o termo, que você tem que assinar um termo. Aí você começou Caso a se dar você conta morra, do é risco. culpa termo, sua. O termo tá explícito, que se acontecer alguma coisa, sua Não mãe é que responsável- chore. É, porque não tem o que fazer. A cara, responsabilidade é você sua. pôs Quem tá o- assumindo o risco é você. Você põe toda a confiança no teu anjo da guarda e vai. E aí fiz. Foi o grande diferencial da matéria. Eu tava no interior de São Paulo na Então, época. Então, mas- assim, pro interior de São Paulo, isso, nossa, eu fui... Não, é perfeito, mas é isso. Só Eu que tava no quando SBT você- interior. Então, isso talvez você se- tenha me dado destaque. Quando você cai na real, você fala, por que eu por fiz que isso? eu fiz isso? Eu Não, já eu desci de imagino- rapel à noite. Rapel, eu nunca fiz rapel durante o dia. Eu fiz à noite. Rapel, rafting, tirolesa, tudo isso eu já fiz. Só isso que não. Parapente. Já fiz tudo isso. Parapente já fiz. Parapente também. Asa delta, Só já fiz tudo. por conta de reportagem. Louca da cabeça. Eu não sou É, eu cara fico de- imaginando ela subindo na montanha 6 dias, subindo na montanha sem ver nada. Mas é isso, porque eu sempre quis, assim, ser o olhar do telespectador. Então, assim, para ele embarcar comigo nessa emoção, eu preciso sentir isso É também. Porque, né, como que ele vai entender que emoção é? Porque é diferente, vai chegar ali pro paraquedista e tal. Mas quando ele vivencia junto com o repórter, eu acho que você tem essa... E é o que chama atenção também. E é o que chama O atenção. que chama atenção Exato, para a matéria e exato. exatamente o que você falou, porque o telespectador, ele vai parar, a repórter vai saltar de paraquedas. É, isso- e o isso. cara, e é o auge da matéria isso, né? É o auge, É isso. igual você caminhando 12 dias pra ir e pra voltar da montanha. O cara quer ver O isso cara aí. quer ver isso. O cara Então, eu quer acho ver. que... E eu acho que, assim, muito disso também, eu devo muito ao Wagner também, porque o Wagner Monte sempre falava, se joga, interage, o repórter tem que sentir tudo na pele, independente de qual seja a reportagem. Eu acho que Entendeu? por isso que o Roberto Cabrini é talvez o maior ou um dos maiores repórteres do Brasil. Porque ele vai lá, ele quer estar lá. Então, ele, assim, ó... ele não foge de guerra. A guerra não- acontece, ele quer estar ele lá. Não, quer e tá lá, ele e já não ele- precisa mostrar nada pra ninguém, né? Ele só vai porque ele gosta. E ele pede Ele já pra é ir. o O Cabrini. Cabrini pede, entendeu? Ele tem isso na veia, assim, é muito admirável. maluco. Eu acho admirável. Admirável. Eu Falo, acho nossa, uma vez eu fui fazer uma entrevista com ele na casa dele, dessa... Ai, como é que era o nome? Missão Cabul, que ele fez um documentário pro Play Plus. E aí, eu conheci a esposa dele, fofa, maravilhosa, uma querida. Ele nos recebeu com muito carinho e tudo. Aliás, eu admiti isso pra ele, porque eu falei, ai, Cabrini, não é muito fácil entrevistar Roberto Cabrini. Fiquei Eu imaginando. tava muito nervosa. Como Eu você tava- se preparou pra eu isso? tava muito nervosa. Foi uma matéria pro Fala Brasil, quer dizer, uma matéria relativamente pequena. Era pro Fala Brasil de sábado, então um pouquinho maior, acho que devia ter uns 5 minutos. Mas, gente, eu fiquei estudando. Nossa, mas eu estudei o dia... E eu fiquei sabendo de um dia pro outro, sabe? Eu passei o dia, ainda bem que era na parte da tarde, que eu acordei cedo, fui estudar. Porque é uma responsabilidade. O cara, né? Vamos combinar? E aí ele dava risada. Eu falei, nossa... Ele falou, não, Tati, mas eu acompanho o seu trabalho. Ele, inclusive, até falou do nosso prêmio que a gente dividiu lá e tal. Ele falou, eu acompanho a sua trajetória. Mas eu falei, mas você é o Roberto Cabrini, você é inspiração pra gente, entendeu? É o cara, então eu não posso falhar aqui com você. Só que não- aí você vê. Porque eu tô aqui entrevistando você. Você entrevistar o Roberto Cabrini é uma grande responsabilidade. Agora, ouvir que o Roberto Cabrini te acompanha até arrepia, né? Arrepia. Não, arrepia Fala a mesmo. verdade. É, arrepia. Ele até pegou um livro lá, me deu de presente e tal, fez questão de autografar. E ele falou, e aí eu posso falar isso com tranquilidade, porque ele até deixou mensagem também quando eu saí da Record. Ele falou, você vai fazer muita falta, uma jornalista como você e tal. Então, a gente tem que respeitar, né? Ainda mais ele, assim, que ele não é um cara de... Ele é muito reservado, né? Ele não é um cara de ficar, assim, falando...
elogiando todo mundo, assim. E eu não tenho nem tanto contato, assim, com ele. A minha relação com ele, assim, você vê, eu fui até a casa dele entrevistar, a esposa dele preparou um café delicioso para a equipe, ele nos recebeu com muito carinho, me elogiou, me deu o livro dele de presente, contou lá dos bastidores da época da cobertura lá que ele fez da morte do Senna e tudo. E aí, de repente, assim, você tem o cara como seu colega de redação, vê ali, mas é isso, assim. Ele senta ali, oi, Cabrini, tudo bom? Como você tá? Não sei o quê. Eu não tenho nenhuma relação de amizade, assim. E ele sempre me respeitou muito, sempre vem, fala, às vezes, assisti sua reportagem, muito boa, gostei, entendeu? Às vezes escrevi até na própria rede social. Mas isso é muito interessante, sabe por quê? Porque o Cabrini não precisava te falar. Não precisava. Que assistiu e gostou. Com certeza não. Se ele tomou essa iniciativa, porque ele curtiu mesmo. Porque ele curtiu mesmo, é isso que eu tô falando. Então, assim, tem muito valor. Muito valor. Muito valor, né? Muito Porque valor. ele vai ganhar o que com isso? Nada, imagina, ele é o Cabrini. Tipo, quem é a Tati Brasil na fila do pão? E ele faz questão, então isso é muito legal. Então, assim, são experiências assim que eu levo dessa minha trajetória na Record, que eu falo, cara, ainda bem que lá atrás eu me desafiei, que eu vim para São Paulo com medo mesmo. Não, né? Entendeu? E aí depois tive a oportunidade de ser repórter do Gugu. Nossa, isso. E assim, eu tremi na base, porque assim... E como foi sair do investigativo pro entretenimento? Porque você também... Não, aí eu tive uma transição, na verdade. Porque aí, quando eu comecei a fazer o Câmera Record, que era um programa, na verdade, de expedição, aí o Douglas me chamou para fazer parte do quadro do Domingo Espetacular. Porque quando eu entrei na Record, o meu sonho era ser repórter do Domingo Espetacular. Então, assim, eu tinha nomes ali... Renata Alves, que ela fazia aquele quadro do Achamos, que eu achava o máximo, aquela nordestina maravilhosa, com aquele carisma tão espontânea. Era Gerson, Afonso Mônaco, Raul Dias. Eu falei, como assim eu vou estar no meio dessa galera, Brasil? Falei, meu Deus, tanto é que quando ele me comunicou por e-mail e eu fiz questão de responder no e-mail. Eu falei, meu Deus, estou realizando um sonho muito, 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 muito. Eu nem sei quantos mil, eu falei, obrigada por isso. E aí eu fui fazer parte do quadro de repórteres. Era o Anael, na época, o diretor. E eu fiquei um tempo no Domingo Espetacular. Alguns anos. Fiz algumas grandes reportagens lá. O Shaolin eu fiz antes ou eu fiz depois do Gugu? Eu acho que eu fiz antes, na época do acidente do Shaolin. Que eu também fui a primeira repórter a entrar no quarto dele quando ele voltou para casa. Foi uma matéria que até hoje as pessoas falam comigo na rua. Porque foi, assim... Eu fui para lá sabendo que que a família não queria nos receber. Era um momento muito delicado, ele tinha acabado de sair do hospital, a situação era muito grave. Ele tinha recebido alta, mas ele estava numa condição que a família ainda estava como é que eu posso dizer? Estava digerindo aquela informação. E a Laodiceia, o Lucas, a Gabi, família que eu amo. A gente acabou criando uma relação de muito carinho. Eu passei o dia na casa da Laodiceia, eu só fui começar a gravar à noite. Até eu senti que ela estava sentindo confiança em mim, porque eu falei com ela, eu não quero expor o Shaolin, mas assim, ele é um humorista, ele é uma pessoa pública, as pessoas precisam saber como ele tá. Eu não quero mostrar a imagem dele. Eu só quero saber como ele tá, você grava comigo. E aí, junto com o meu cinegrafista, eu falei, a gente vai até o quarto, você me deixa ver e eu vou relatar como ele tá. E eu já tinha gravado com o Shaolin antes do acidente, ele imitando o Leonardo, a gente tinha algumas matérias. Então, eu falei, quando eu entrar no quarto, eu pensei assim, eu falei, mantenha o meu áudio ligado, falei com o cinegrafista, você fica aqui do lado de fora, eu vou conversar com o Shaolin. Por quê? Porque ela falava assim, ele entende tudo. Então, assim, você vai falar com ele, você vai perceber que ele entende tudo o que você está falando. Ele não está numa vida vegetativa. Existe um ser humano ali. Tanto é que, na época, a minha editora, que é a Cris, a Japa, a Cris Matsuyama, sabe quem é, da Record? Eu acho que não. A Cris, ela tá lá até hoje. Ela falou, Tati, você tem que assistir a um documentário, quando eu fui escrever o texto, que chama O Escafandro e Borboleta. É um documentário que conta a trajetória do editor da revista Elle, é uma história real, que ele tem um AVC, ele morre na direção, bem resumidamente assim, e aí o documentário se passa da visão do paciente. Então, assim, ele está ali, teoricamente, numa vida vegetativa, só que assim, aí a enfermeira entra, muda de canal, e aí entra o pensamento dele, poxa, eu estou assistindo, por que você mudou? Volta aqui, e não sei o quê. E aí, assim, a pessoa vindo trocar, eu falo assim, não, mas eu não quero me trocar agora, e, enfim.
E aí ele falava, vai, coitado, né? Tá numa vida vegetativa. Até que entra uma nova enfermeira na equipe e ela consegue estabelecer uma comunicação com ele, porque ela sempre acreditou que ali tinha um ser humano consciente. E aí ela começa a entender pelas letras do alfabeto, quais as letras que você mais usa na comunicação falada. E aí ele começava a piscar sim, uma vez, não, entendeu? 2 vezes. E ela começava a escrever e atender aos pedidos dele. Então aí ele começou a pedir o programa de TV que ele queria assistir, ele pediu para ver o mar, ela levou para ver o mar, ele queria falar com a família, e aí ela ia fazendo e escrevia, olha, ele tá falando aqui que não sei o quê, que legal. Só que aí depois ele morre e aí eles decidiram fazer o filme. E aí foi exatamente isso que eu tive, exatamente essa percepção com o Shaolin lá, porque eu falei, Shaolin, eu tô do seu lado direito, olha para mim. Aí ele vinha com dificuldade, com olhinho. Vou pegar na tua mão. Aí ele vinha. Enfim, a gente chorou muito, eu e ele, no dia. Realmente, ele estava ali, ele estava consciente. O que eu acho mais difícil ainda, principalmente para ele e para a família, né? Porque ele... É isso, é o escafandro da borboleta, ele preso no próprio corpo, entende? Mas essa família tornou essa jornada dele muito menos dolorosa do que poderia ser. Porque eles entenderam que ali tinha um ser humano, então ele pediu, ele via a luz do sol, foi montado todo um aparato, um home care, onde ele tinha a melhor qualidade possível dentro das condições dele que ele poderia ter, entendeu? E aí a gente conseguiu passar isso para o telespectador, porque eu mantive a câmera ligada com o áudio, entrei, conversei com ele, a gente começou a usar durante o nosso diálogo, que na verdade era só eu que falava, mas eu falava, olha, estou aqui, isso, lembra quando você imitou o Leonardo? Aí a gente usou essas imagens, então ficou uma homenagem bonita, sutil, com a imagem dele bem, em vida, em câmera lenta, com umas imagens lindas dele comigo nas outras reportagens, e eu saí muito emocionada, assim, porque... de saber que ele estava ali, mas eu tinha certeza que ele ia ficar bem, porque ele estava tão vivo ali no olhar comigo, sabe? Depois a gente ainda fez uma oração fora da gravação e tudo, eu falei, nossa, lá, ele vai ficar bem. Infelizmente, depois ele, né, acabou falecendo, a Ana foi lá, deu não sei se vocês acompanharam um equipamento, a Ana Hickman deu um equipamento que testava, assim, pelos olhos, com a íris, e ele tentava se comunicar, mas acabou que acho que ele não conseguiu, porque ele não conseguia ficar muito firme, né, com a cabeça, enfim. Mas quer dizer, olha quanta história legal eu vivi, sabe? Quantas pessoas maravilhosas eu conheci, que passaram pelo meu caminho, pessoas que eu fiz amizade, desde do sertão da Bahia, com famílias lindas que eu entrevistei lá, com projetos sociais, famílias super pobres, lá no Nepal, das crianças olhando para minha unha, encantadas com esmalte, que eu nunca vi um esmalte na vida, nunca vi um celular, nunca tirar foto e ficar encantada com a própria imagem no celular, né? São realidades tão distintas e que me transformaram tanto como ser humano, sabe? Que os valores mudam tanto quando você tem acesso a tudo isso. Eu só agradeço a Deus, assim, por cada dia do meu trabalho, da minha vida, ao lado da minha família, das pessoas com as quais eu trabalhei, porque eu aprendi muito, assim, muito. E agora, acho que, assim, vem uma nova jornada aí, né, pela frente. Porque, bom, eu estava falando do Nepal, mas aí eu ia falar do Gugu, né? Gugu. Eu me emocionei tanto, ó. Gente, eu sou uma manteiga que eu não posso falar de nada. Mas a gente está adorando ouvir essas histórias. A Paloma eu sou muito chorando. Eu sou emocionada, eu sou uma manteiga, eu sou muito intensa. É isso, aí o Gugu, né? Eu já ia chegar no final da Record, eu falei, calma, mas ainda tem Gugu, tem um monte de coisa. Eu nem sei se eu tenho tempo para falar tudo isso. Tem muita coisa para você falar. O Gugu, assim, imagina. Eu falei, como assim? Aí, engraçado, como né? Que surgiu o convite? A gente sempre se auto-sabota. É impressionante, né? A gente nunca confia na nossa capacidade. Quando eu cheguei da rua, numa matéria do DE, que falaram assim, ó, o Anael pediu pra você ir na sala dele antes de você ir embora. Eu falei, nossa, vou ser demitida. Você sempre pensa o pior. Nossa, eu tava numa ondazinha assim também de demissão. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E aí eu falei, Anael, o que foi? Você vai me demitir? Ele falou, tá louca, Brasil. Não, senta aí. Ó, o Douglas agora vai assumir o entretenimento e tal, não sei o quê. E aí ele pensou em colocar você, porque ele colocou o Virgínio para dirigir o programa do Gugu, que também era do jornalismo. E ele queria uma repórter mais versátil, que transitasse melhor entre o entretenimento e o hard news e tal, e ele pensou em você. Aí, na hora, eu falei, nossa, mas ele não tá feliz comigo aqui no Domingo Espetacular? Porque como meu sonho era ser repórter, eu falei, como assim? Ele vai me tirar do DE, né? Menina dos olhos, assim. Não, pelo contrário, ele super confia em você, e por isso que ele quer te levar para lá.
Falei, tudo bem. Aí depois que a ficha caiu, eu falei, nossa, gente, mas você tá indo pro Gugu. É o Gugu. Meu Deus. E aí, a primeira vez que eu fui ver o Gugu, gente, foi gravando. Eu não tive chance de ver o homem antes. Imagina o meu coração. Porque, assim, durante a gravação, eu fui fazer o encontro dele com um menino que ia ganhar um instrumento. Era um menino de uma comunidade super talentoso, que tinha passado numa orquestra, não sei das quantas, mas ele não tinha instrumento. E o Gugu ia dar o instrumento, ia dar o curso, a faculdade, um monte de coisa. E a gente fazia esses encontros. E eu fui encontrar o Gugu na gravação. E eu falei, nossa, eu tive que me segurar. Eu só pedia pra Deus, assim, pelo amor de Deus, me deixa calma, não me deixa nervosa, porque eu não posso errar na frente do Gugu. É gravado, Brasil? É gravado, mas a gente não quer passar vergonha, né? Eu falei, seja profissional. Eu falei, ok. Aí fui, gravei, e aí eu ouvi do Gugu a mesma coisa. Aí ele me chamou, eu tenho essa foto desse primeiro dia, eu tenho algumas fotos com ele, mas esse eu tenho, guardo com muito carinho, porque ele ficou, que felicidade! Você, acompanho tanto as suas reportagens no Domingo Espetacular, nossa, vai ser uma honra ter você na nossa equipe. Eu falei, Gugu, uma honra pra mim, né? Eu tenho a honra de ser seu repórter. E, assim, muito generoso, muito. Ele me deu de presente um dia lá no Jaça. Vai vendo. Nossa. Me deu de presente. E olha, que eu marquei, desmarquei. Ele falou, era o maquiador dele da época, o Edu, que falou, olha, fala com a Tati Brasil pra ir um dia lá, que eu já combinei e tal, pra ela ir fazer o cabelo, cortar, fazer o que ela quiser lá. Aí, beleza. Aí eu marcava, desmarcava, porque a gente não tem horário fixo, né? Essa nossa vida louca, a gente fica sabendo, ninguém acredita, mas ele tá aqui, você também, pra comprovar e pra confirmar. Assim, 10 horas da noite, Brasil, amanhã você entra às 7 horas. Não, você não entra mais às 7, você vai entrar meio-dia que a gravação caiu. Falei, eu não posso combinar nada com antecedência na minha vida. Nenhuma simples manicure. E aí, um belo dia marquei. E não é que eu marquei no dia que ele tava lá? Aí eu tô lá, fazendo cabelo e tal, aí vem o Jaça fala assim, o Gugu, ele tinha uma sala especial lá no fundo, que tinha uma podóloga que fazia e tal. Acho que o Silvio também, acho que tem um espaço lá especial. Não sei, porque eu nunca tive nem a felicidade de ter visto o Silvio Santos pessoalmente. Ai, que frustração. Meu sonho era conhecer... É uma frustração que Silvio Santos, Gugu e Hebe. Eu só tive a felicidade de conhecer o Gugu, mas a Hebe e o Silvio eu não tive essa felicidade. Enfim. Você conheceu? O Silvio, não. Uma vez, para não dizer que eu nunca o vi, eu trabalhava no interior ainda, eu vim fazer uma visita aqui em São Paulo. No SBT. No SBT. Aí eu vi que o carro dele estava lá na garagem, no estacionamento com o nomezinho dele. E eu encontrei o Rock no meio do corredor, tava com uns amigos que a gente veio fazer um trabalho de faculdade. Falei, Rock, pelo amor de Deus, eu viajei 500 quilômetros. Eu sei que o Silvio tá aí, que eu já fui ver a vaga dele, tá lá o carrão dele lá. Sim. E eu preciso ver. Aí o Rock ficou com dó, né? Ele falou, claro. E ele colocou a gente no estúdio, mas ele falou, olha, eu posso colocar você 5 minutos, o auditório do Silvio é feminino, ele não gosta de foto, aquela coisa toda, mas se você quer ver o Silvio, o seu sonho é ver o Silvio. Eu falei, meu sonho é ver o Silvio. Então, aí você viu, mas não tirou foto. Tá, mas você viu, tá tudo certo. Então tá na minha cabeça. É isso, é isso que vale. Que o Silvio inventou de não pintar mais o cabelo. Lembra que ele tava grisalho, que ele inventou de... Tava porque bem firme de a gente que é da comunicação e da TV, né? Silvio Santos. Só que aí quando eu fui pro SBT, e ele já não estava mais no SBT... Porque ele já não estava tão bem assim de e saúde. Ele já tinha se afastado, mas eu ainda tinha esperança de que ele viesse, por exemplo, numa festa de fim de ano, ou de que em algum momento ele decidisse voltar. Porque ele gostava muito, né, de participar. Então, mas eu assim, embora eu tenha visto, eu tenho a mesma frustração que a sua, porque eu queria que o Silvio tivesse sabido da minha segurado, segurado na mão dele. É isso, olhar nos olhos e falar, Silvio, eu não tô acreditando que eu tô conhecendo você. Queria, assim como com a Hebe também, mas enfim. Mas eu tive essa oportunidade com o Gugu. E aí o Gugu... aí ele falou, olha, aí o Gugu pediu pra você ir lá, quando você terminar aqui, vai lá dar tchau pra ele. Eu falei, legal. E aí fui, tremendo na base. Né? Falei, meu Deus, vamos lá. E aí ele veio com as podólogas lá, ele tava fazendo a mão pé e tal, com a podóloga. Aí ele falou, gente, isso aqui é minha repórter, Tati Brasil e tal, não sei o quê. E aí ele pegou na minha mão, assim, e falou, eu tenho uma coisa pra te falar. Você tem um talento e um brilho que é só seu. Você nasceu para fazer televisão, Tati. Você tem carisma, você tem essência, você tem talento. Você vai muito longe na TV. Nunca deixe de fazer televisão, porque você nasceu para isso. Eu falei, Você acabou de chorar ali. Falei, nossa. E aí, assim, a partir dali, o que aconteceu?
o Gugu, eu tô falando do Gugu, gente, na era Record, tá? Porque eu trabalhei quando ele foi pra... Imagina, ele fez a vida dele no SBT. Eu não tive nem oportunidade de estar com ele na época do SBT. E aí, nessa era Record, que eu fiquei 3 anos com ele, a partir dali ele fez questão que eu fosse a voz do programa e que eu narrasse as matérias dele. E o Mariano, o Goiabinha, a galera que trabalhava com ele, falou assim, Tati, isso nunca aconteceu. O Gugu nunca deixou. Então, assim, eu me senti tão lisonjeada. Gustavo Coimbra, todo mundo falou, nossa, ele adora você. Então, assim, é com você, Gugu, você quer... começava o programa do Gugu. Era a Tati que fazia. Aí ele ia fazer... E aí chegou um momento no programa que era assim, era eu e o Gugu. Então, era uma matéria de 1 hora dele, uma matéria de uns 40 minutos minha, e aí depois o palco. E aí ele me chamava para ir no palco, eu interagi com ele, eu entrava ao vivo, eu fui fazer matéria na 25 de março com os produtos da 25 de março, ele fazia questão de me enaltecer. Você virou a repórter do Gugu, né? Virei a repórter do Gugu. Ali, por exemplo, eu ganhei mais visibilidade, as pessoas poderiam nem saber meu nome. Ah, é a repórter do Gugu. Entendeu? Eu era a repórter do Gugu. Então, assim, a gente ia fazer a entrega da casa, a gente fez a cobertura lá do nascimento dos quíntuplos. E aí eles sempre falavam, minha repórter, linda, maravilhosa, Tati Brasil, não sei o quê. Aí voltava do ao vivo, ou voltava de uma matéria e falava, gente, ela é demais, muito talentosa, matéria muito bem feita. Eles sempre faziam questão de me enaltecer. E aí, quando eu soube do falecimento dele, porque aí depois, um tempo depois, o programa acabou, eu ainda tive a felicidade de entrevistar o Gugu, porque ele ia apresentar o Power Couple, antes dele fazer o Canta Comigo. Aí eu já fui entrevistá-lo pelo Domingo Espetacular, eu voltei para o Domingo Espetacular. E aí foi nessa época que depois eu fiquei na apresentação também, porque aí nesse período eu fui cobrir as férias da Paty Costa, que estava... Licença maternidade. E aí eu fiquei lá com o Paulo Henrique Amorim. E aí eu fui fazer uma reportagem, eu estava fora, a gente foi gravar na Suíça. E aí eu lembro que uma semana antes tinha tido uma fake news aí de uma morte do Gugu. Você quer... já tinham matado ele algumas já vezes. Já tinham matado. E aí, quando eu tava lá, alguém falou, imagina, que Gugu morreu. Tá bom, igual da outra vez, gente, fake news. Só que aí o Goiabinha me ligou, aí o Mariano me ligou. Aí eu falei, como assim? Eu achei a morte mais estúpida, assim, porque... Inacreditável. Foi inacreditável, gente. Eu senti muito, porque é diferente, por exemplo. Eu também senti, eu acho que todo mundo sentiu, por exemplo, Marcelo Rezende. Mas ele ficou doente, aí você, né? Se preparou. Foi tudo muito rápido. A gente viu ali o Marcelo, infelizmente, definhando, estava perdendo peso e tudo. Mas, assim, você meio que se prepara. O Gugu, um acidente doméstico. Nossa, eu falei, novo de tudo, né? Novo, assim. Eu acho, nossa, foi um choque. 60 anos, novo. Fiquei muito, muito mal, muito mal. Mas, enfim, né? E era como se fosse alguém da sua família, né? Porque todos esse tempo trabalhando com ele. Eu senti bastante, assim, porque ele sempre teve muito carinho. Eu tenho, igual, por exemplo, no meu aniversário de 40 anos, eu chamei o Gugu pra ir. Ele não foi, mas ele mandou mensagem, sabe? Ele falou, Tati, olha, queria muito estar aí com você e tal. Então, ele tinha um carinho, assim, sabe? Ele encontrava comigo, ele fazia questão de falar de mim. Fazia questão de parar pra me dar um beijo, me dar um abraço. Então, assim... Nunca tive uma amizade, nunca frequentei a casa do Gugu. Todas as vezes que eu fui lá foi para fazer gravação com a equipe. Mas eu sinto que era um carinho mútuo, assim, sabe? E eu fiquei muito sentida. Nossa, foi um choque para mim. Ô, Tati, infelizmente... o tempo acabou. A gente tá já se encaminhando, muito, mas né? é por isso que chama pra Tagarelando esse programa. Tagarelar é comigo mesmo. Por isso que chama esse programa chama Tagarelando. Mas a gente percebe que você fala da tua profissão, das coisas que você viveu e o olho brilha realmente. É sinal, isso acho que é a coisa mais nítida que a gente tem, de que você faz... nasceu para isso. Né? Você ama isso, gosta, se joga realmente. E você mesma disse aqui que a sua carreira, grande parte dela foi construída na Record. Como é que está a sua vida agora pós a Record? Porque eu imagino que a sua demissão não era algo que você esperava, justamente por ser já uma profissional de muito prestígio dentro da casa e por toda essa história, e parte dela você está contando pra gente. Porque tem muita coisa que vai ficar para um próximo, né? Vamos ter que marcar outro. Tem que marcar outro. Aquela que se autoconvida. Não, mas aqui você tá convocada. Nos bastidores pegou muita gente de surpresa. Muito. Quando muita eu gente. falo porque eu trabalho lá e quando a gente soube, tipo, como assim? Como é que tá a sua vida pós-Record e você conseguiu ressignificar isso? Eu falo de ressignificar porque foram muitos anos na mesma casa e você não estava infeliz, você amava aquilo. Com certeza. Como que foi para você? Então, assim, não vou negar
que eu fiquei muito, muito triste. Eu chorei horrores. A minha demissão, o momento da demissão já foi um chororô. O Celso Teixeira me demitiu chorando, me pediu desculpas pela demissão. Ele falou, jamais, em tempo algum, imaginei demitir você. E saí dali, quando eu comecei a receber o abraço de todo mundo, fui aplaudida de pé pela redação inteira e receber carinho de pessoal da faxina. Eu falo da faxina, mas é para mostrar que são todos os setores, né? Então, da faxina, do estacionamento, os manobristas, Fala Brasil. Nossa, Cidade Alerta, quando eu comecei a ver todas as redações, a Jana do Fala Brasil, aí quando eu fui lá no ambulatório, todo mundo atrás de mim, como assim, a Tati? Eu fiquei umas 2 horas para conseguir sair da emissora. O RH, ganhei presente do RH, as meninas me deram de lembrança, um presente que eu guardo comigo até hoje. Então, assim, foi muito difícil. Eu sabia que a TV estava passando por uma reestruturação. Foram 150 profissionais desligados. Hoje é um investimento muito forte no esporte. Sabia que muita gente ia ser desligada. E eu sabia que a médio e longo prazo chegaria a minha vez, porque eu tenho muito tempo de casa, né? Sou CLT, e hoje há uma reestruturação até no que diz respeito à contratação, de terceirização, de contratações PJ, tudo isso. Mas eu não esperava ser nesse momento, porque eu estava num momento em que eu estava com um quadro da Fazenda, eu estava fazendo vários projetos para a própria casa, eu fiz matérias lá para o pessoal da BADES, do projeto social lindo que a Record tem. Paulo de Prêmios. São Paulo de Prêmios. Então, assim, né, tive a felicidade de apresentar lá com o Zuca, que tinha também essa pegada do entretenimento. Então, eu achei que eu estava numa crescente, né? E aí, quando eu fui desligada, eu pensei, nossa, eu acho que eu estava enganada. Hoje eu vejo que não, eu continuo achando que eu estava num bom momento. Eu tenho certeza que eu plantei amor e colhi amor até o meu último dia ali, que eu não deixei nenhuma mancha sequer. Não tem nada que ninguém dentro da Record possa falar de mim, porque assim, a Tati foi demitida porque ela tem problema de relacionamento. Isso não vai acontecer. A Tati foi demitida porque ela não sabe trabalhar em equipe. Porque ela não é proativa, ela não abraça. Assim, eu não sou uma funcionária perfeita como ninguém é. Mas o que eu ouvi de todos os meus gestores, desde o Rio de Janeiro até aqui, vários diretores que me mandaram mensagem, tudo. Então, assim, eu sempre joguei junto, eu sempre trabalhei em equipe, recebi um carinho enorme da equipe técnica, cinegrafista, operador de áudio, produtor, diretor de externa, maquiador, eu não posso nem citar, que eu vou ser injusta. Aprendi demais com todo mundo. Então, por mais doloroso que seja, e até hoje eu não vou negar, porque é uma vida ali, né? Então, por exemplo, quando eu fui assinar minha homologação, minha vontade era sentar no carro e chorar, porque é um trajeto que eu faço há tanto tempo, e de repente eu cheguei lá e não conseguia nem passar o crachá, e eu tinha que pedir autorização para entrar na emissora. Eu falei, meu Deus, deixei de existir. Mas eu sou tão grata à Record. Eu construí tantas coisas graças à Record. Eu conheci tanta gente, eu contei tantas histórias, eu ganhei prêmio. Eu apresentei o Fala Brasil, eu apresentei o Domingo Espetacular, eu apresentei o São Paulo de Prêmios, eu fiz matérias incríveis, conheci pessoas maravilhosas, desde anônimos até famosos. Anônimos que me ensinaram tanta coisa, como o Gari, seu Isaac, lá do Sul, que se matou de trabalhar para poder pagar um cursinho para o filho, entrar na faculdade de medicina, o filho tendo estudado a vida inteira em escola pública. E o que eu aprendi com o seu Isaac, assim, é maior do que qualquer banco de escola ou de faculdade. Então, assim, quando eu falo aprender, não é só com personalidades, com famosos, com histórias de gente de verdade, como o seu Isaac, entendeu? Que mal sabe ler e escrever, mas é de uma sabedoria maravilhosa. Então, eu não tenho como reclamar de nada. Entendo que, assim, escrevi uma história linda, com vários capítulos incríveis. Agora, eu ressignifiquei, respondendo a sua pergunta de vocês. E entendo que, assim, Deus tem um propósito para mim. Tudo na vida tem início, meio e fim, né? E, às vezes, a gente precisa sair da zona de conforto, sabe? Então, eu escutei, e eu até cheguei a gravar isso na minha rede social, quem me acompanha viu, que um amigo falou, Tati, o passarinho, ele acha que está super bem ali no conforto da gaiola, até alguém abrir a portinha e ele perceber que poderia voar, e você pode voar tão alto. Pensa fora da caixa, sabe? Você pode ir além.
eu acho que talvez você chegou onde você poderia chegar. Então, agora você tem que pensar no novo, em novos caminhos, navegar por novos mares. E tá tudo bem. Então, hoje, sim, eu ressignifiquei. Se vocês disserem assim, tem novidade? Eu tenho muitos projetos, reuniões, não são projetos, reuniões em andamento, alguns projetos que eu estou estudando, que eu acho que fazem agora mais sentido para mim. E aí, com tudo isso, assim, nos meus 46 anos, com 24 anos de profissão, o que eu entendi nesse momento, que eu posso dizer é assim, eu sei o que eu não quero. E estou buscando algo novo, mas respeitando essa minha paixão, porque sim, sou uma apaixonada por comunicação, isso sempre vai fazer parte de mim, eu nunca vou largar isso. Só que eu acho que eu posso fazer isso de uma forma diferente. Uma forma que, nesse momento da minha vida, talvez faça mais sentido para mim, onde eu tenha mais também tempo para minha família, para minha filha, para o meu marido, onde eu possa transformar a vida de outras pessoas, outras mulheres que se identificam comigo. E que eu possa usar esse meu talento da comunicação para chegar e me conectar com essas pessoas. Não necessariamente na TV. A gente hoje tem um leque tão grande de opção, né? Vocês aqui, ó, com um podcast maravilhoso, atingindo tantas pessoas, com conteúdos tão legais. Então é isso, a gente tem podcast, tem streaming, tem muita coisa no audiovisual, no segmento de corporativa também, que eu sempre trabalhei também como mestre de cerimônia, que alguns eventos eu não podia abraçar e mediar alguns eventos por conta da minha rotina, né, muito intensa ali na emissora, que eu sempre gostei também. Então é isso, eu acho que aos poucos as coisas vão ganhando forma e eu vou entendendo qual vai ser esse meu novo caminho. Mas eu tô feliz, tô otimista, tô com meu coração em paz, de verdade. Eu sou grata à emissora, eu não tenho nada para falar da Record. Eu tenho certeza que eu deixei minhas portas abertas lá. Se um dia eu tiver que voltar, se for um projeto bacana, eu vou voltar. Não tenha nada assim que eu possa... Sou muito grata ao Douglas Tavolaro, que foi a primeira pessoa que me levou para lá, ao Thiago Contreira, ao Clóvis, a Cláudia Aede, Matozinho, pessoas que tiveram momentos muito difíceis da minha vida, que eu cheguei até a pedir demissão há alguns anos, e eles disseram, você não vai sair, você vai ficar. Eu falei, não, eu estava passando por um momento difícil financeiro, eu falei, preciso fazer um acordo, preciso de grana. Não, a gente vai segurar você não vai sair. Aquele momento não era o momento para eu sair. A Clau me segurou, foi lá no Clóvis, eles mexiam nos pauzinhos lá, falaram, não, a Tati não vai sair, a gente não vai fazer isso, Tati. Você não vai sair. A gente gosta do seu trabalho, você é maravilhosa, esse não é o seu momento. E agora talvez seja. Fosse, né? Então Deus faz tudo na hora certa, entendeu? Então tá tudo bem. Assim, eu tô otimista. Eu tenho os meus momentos de chororô, para me questionar, por que eu, como todo ser humano, por que eu sempre me entreguei tanto, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e porque a vida é assim, ela é feita de ciclos, né? Que começam e se encerram. E tá tudo bem. Acho que é isso. Nós adoramos receber você. A gente queria ficar mais tempo. horas. Eu tive que parar aqui, porque eu só tava vendo o olhinho dele assim, falando, Brasil, para. Não, é que na verdade, assim, a gente às vezes, né, alguns convidados vêm aqui e a gente queria ficar horas e horas e horas, porque o papo é tão legal, a gente tem tanta coisa pra saber, né? e passa Gostoso. rápido. E ouvindo as suas histórias, porque assim, olha, a gente que tá aqui na mesa, a gente é da comunicação. Sim. E a gente então se apaixona por isso. Quem nos assiste, nem todo mundo é da comunicação, mas eu acho que tem a mesma impressão quando começa a mergulhar em histórias assim que são inacreditáveis, porque até quem não gosta de comunicação tem curiosidade de saber aquilo que a televisão não mostra, os bastidores. Os perrengues, adoram ver. E você tem tanta história, Tenho muita história. que a gente quer agradecer. Que bom que deu pra você vir, né? A gente tava namorando já há algum tempo. Eu acho que eu tava tão empolgada, por isso que eu tô falando ai, finalmente, agora eu posso, Mas vai ter que ter a parte 2. Vai ter que ter a parte 2. Com certeza. Seja lá o que você estiver fazendo, o projeto que for, você vai dar uma prioridade pro Tagarelando. Ah, não, sempre. Na verdade, eu só não fiz mesmo, né? Assim, eu não vim porque a gente não podia, enfim, por estar lá na emissora e tal. Mas agora
pode me chamar sempre, eu faço questão. Imagina, é uma honra pra mim. Pra nós. Eu acho que eu só queria falar que essas coisas que o Gugu falou pra você e outras pessoas do seu brilho, da sua energia, é muito real. É mesmo. Assim, eu sempre senti isso muito de você. A gente teve pouco contato na emissora, porque era de produções diferentes, mas Sim. assim, sempre que você tava lá no Fala Brasil, eu via a sua alegria, tipo assim, podia ser 5 da manhã, assim, você sempre sorridente, assim, eu sempre senti muita abertura. E isso não é com todo mundo que a gente tem, né? É. Querendo ou não, como a gente é mais do bastidor, querendo ou não, tem gente do vídeo que tem uma distinção, aí não te olha daquele jeito. E eu sempre senti muita abertura de você. Então, sempre quando eu falei com o Lucas, eu falava assim, vamos chamar a Tati, porque eu sabia que você era de fácil acesso e que você receberia esse convite e aceitaria. Então, assim... Imagina, seu- nossa, fiquei super feliz, de o verdade. seu brilho, a muito. sua energia, isso é muito real. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra Obrigada. você. Poucas vezes que a gente Eu bato aqui toda hora, ele vai me matar. Tem trabalhou... esse problema. Eu falo com as mãos também. Mal de comunicador, né? Aí agora eu tenho que me adaptar com essa nova realidade aqui, Brasil. Tem que me acostumar aqui, ó. Mas podcast. você é excelente, assim, suas matérias, assim, não tenho o que falar. O pouco tempo que a gente que eu trabalhei com você, eu acho que você tem muito, muito, muito mais a alcançar, assim. Ai, E a gente obrigada. deseja todo o sucesso do mundo pra você. Sucesso do tamanho do Brasil. Do Brasil! Brasil do Brasil! É isso, do Brasil pro mundo! É isso aí. Isso aí. Obrigada, muito, gente. Muito obrigada. Eu amei. Podem me chamar sempre. Ah, que legal. Que pra mim vai ser sempre uma felicidade, uma honra estar aqui com vocês. E mais sucesso ainda, eu acompanho super. Fiquei acompanhando, né, desde o início. E fiquei muito chateada de não ter conseguido estar aqui no ano passado, mas eu acompanho vocês sempre, escuto. Vocês tudo trazem no tempo de conteúdos Deus, né? maravilhosos. Agora é a isso, primeira tudo na entrevista hora certa. exclusiva, tá vendo? Ó, É após isso, a primeira vez que eu falo pós. Mas a sua história, Saída da a sua Record. história de vida, já que a gente tá falando aqui de que Deus sabe todas as coisas, toda a sua história de vida, tudo aquilo que você pontou, que você contou, sempre teve mão de Deus. Porque lá no começo você foi assediada, pensou em desistir, saiu, fez uma Deus carreira... me colocou de E volta. aí, não, aí fez uma carreira É. em algo diferente, mas que você curtia Que também. eu curtia, tava Só que a feliz, tua ok. vida não tava lá, tava na comunicação, Deus te colocou É. de volta e assim tem sido. Não, é por isso que eu falo com toda a certeza do mundo. Por isso que, assim, Deus sempre me mostrou que ele tava certo, né? Então, eu confio muito. Às vezes, agora, eu não tô entendendo. Mas a resposta vai vir lá na frente. Aí eu vou voltar aqui e vou falar, tá vendo? Ainda bem que aconteceu dessa forma. Olha o que aconteceu agora. Olha onde eu tô. Então, ele sabe de tudo e tá tudo bem. A gente tem É certeza disso. Tati Brasil, Obrigada. obrigado. Obrigada, gente. Brasil. Ela é muito brasileira. Vocês já sentaram o like nesse episódio? Porque tá muito bom, Por né? favor, hein? A gente agradece. Voltamos na próxima sexta. A partir das 8 da noite Com nesse mais um canal. episódio. Sigam a Tati, É sigam isso. nós. Beijo, sigam gente. Obrigada. Beijos. Tchau. Carol.